Olá, amigo. Seja bem-vindo a estas nossas conversas dominicais. Na última conversa, domingo passado, eu terminei evocando aquilo que se passou ainda no mês de janeiro, ou no mês de janeiro passado, em Davos, o encontro anual do Fórum Económico Mundial. E chamei a atenção para o facto de que aí trataram-se coisas importantes, digamos assim, e que têm grandes consequências para o mundo, uma vez que os que estavam lá presentes são os grandes senhores do mundo, os grandes globalistas, o próprio Fórum Económico Mundial, que reúne várias pessoas, personalidades, detentoras do grande poder económico e político no mundo, como Soros, Bill Gates, o rei Carlos III de Inglaterra, a presidente da União Europeia, do Fundo Monetário Internacional, etc., etc., da ONU, etc. Portanto, os grandes do mundo que destinem a paz e a guerra, as epidemias, as doenças, enfim, numa perspectiva de querer bem à humanidade, porque, segundo a agenda da ONU de 2030, a abolição da pobreza e a abolição das desigualdades sociais entre os povos. Eu também já tratei desse tema num vídeo anterior sobre aquilo que se chama uma economia sustentável e chamei a atenção neste vídeo em domingos anteriores que esta economia sustentável significa que visa garantir aos países pobres subdesenvolvidos ou mesmo em vias de desenvolvimento um nível de vida que ultrapasse o limiar da pobreza, portanto que possam viver com algum conforto, mas a sustentabilidade da economia que visam promover visa, sobretudo, garantir o nível de vida daqueles que têm a riqueza do mundo. São 4% da população mundial, eu não sei bem a rigor qual é a percentagem, mas é uma percentagem mínima da população mundial que detém o total da riqueza do mundo, porque tem em si mesmos, detém em si mesmos toda a economia mundial, indústria, etc. Pronto, são estes senhores que lá em Davos, que foram para lá nos seus aviões particulares, não viajaram nas linhas comerciais, mesmo que fossem em executiva, não, foi nos seus aviões particulares e os habitantes de Davos divertiam-se a ver no aeroporto dessa cidade, não sei onde é que se encontra, mas lá no aeroporto dessa cidade, os aviões particulares de luxo. Eles poderão andar nos aviões particulares de luxo, poluindo os céus com os aviões deles, que um deles polui mais o ambiente, se quisermos assim considerar o problema, muito mais que um automóvel que nós conduzimos em toda a nossa vida. Mas as alterações climáticas, que foi um ponto principal, ou um dos pontos principais da agenda de Davos em janeiro passado, tinha como tema também as alterações climáticas. Aliás, é interessante que para 2024 havia dois temas, ou há dois temas, para os quais eles convidam o mundo a estar atento, que é as alterações climáticas e a desinformação. Quer dizer, o problema das alterações climáticas, e também já aqui tratei esse tema, a propósito até da exortação apostólica ou do moto próprio de Francisco Laudate Deum, em que alinha claramente, na teoria não comprovada, de que as alterações climáticas têm origem antrópica, portanto, que seria a ação do homem, da grande indústria, etc., causaria as alterações climáticas. Bom, é verdade, ou se é verdade, essas alterações climáticas são produzidas pela grande indústria de que estes senhores de Davos são os detentores, mas eles querem que nós andemos ou não andemos de carro ou andemos menos, mas eles podem andar nos seus aviões particulares de luxo, não é? Que poluem muito mais. Eles são os principais responsáveis
se é verdade essa teoria, pela poluição e pelo efeito estufa, mas quem deve pagar esses custos não é os 4% da população que detém todo o poder, mas sim os 90% da população que vivem em condições inferiores. O problema da desinformação era um grave problema de ameaça à segurança internacional, porque eles querem dominar a informação oficial. Os grandes canais dos meios de comunicação sociais que eles já os detêm no seu poder e obriga a um pensamento único, aquilo que eles querem transmitir. E por isso eles são inimigos radicais das redes sociais dos canais alternativos que eles acusam e condenam como fake news, como notícias inventadas. Portanto, nós tínhamos aqui já um primeiro ponto de estarmos atentos, de estarmos alerta. Como é que estes senhores que têm o poder todo do mundo, ou pretendem ser os senhores do mundo, vão agora dizer-nos que devemos apenas aceitar como verdade aquilo que eles dizem e que nos querem transmitir. Um outro problema que eles trataram na reunião de Davos e que foi um responsável pela Organização Mundial de Saúde, veio alertar que está em perspectiva uma nova epidemia que ainda não tem nome, é X, como nós sabemos, já vemos nas comunicações sociais já há dias, há semanas, quiçá meses, que se fala nessa nova epidemia que vai chegar, que é pior ainda que o Covid-19, mas que ainda não tem nome, mas tem informação, digamos assim, X, e portanto que a população deve estar preparada para um blackout, para um confinamento, para medidas enfim, que eles vão determinar. Quer dizer, já sabem que existe essa epidemia, portanto, isto é uma profecia ou é uma ameaça? A minha opinião. É uma profecia ou é uma ameaça? Isto é, eles visam introduzir o pânico na população mundial, o medo, e, portanto, as pessoas quando têm medida, no caso da saúde, porque a saúde e as ameaças para a saúde são o anúncio do perigo de morte, e todos nós temos medo de morrer, a começar por mim, de certa maneira, posso assim dizer. E, portanto, com esta questão, já estão a incutir o medo na população mundial para que nós estejamos disponíveis para fazer o que eles quiserem. Pronto, é uma ameaça, não é um... Por isso já sabem que vai... Se a Organização Mundial de Saúde já sabe que vem aí uma epidemia, é porque ela vai provocar. Podemos assim pensar, não é? Por isso, era o segundo ponto que estes senhores lá tratavam. O terceiro ponto, que podia ser também o primeiro, é a questão da inteligência artificial. Não sei se o meu amigo chegou a ver um filme chamado The Matrix, nos anos 80. Eu vi nessa altura, sinceramente devo dizer que não percebi nada e, portanto, esqueci. Mas agora, filósofos, cientistas, têm recomendado a leitura ou a visão desse filme, porque é aquele que representa mais perfeitamente a trajetória da modernidade, que é, de certa maneira, lendo teologicamente as grandes tentações de Adão e de Eva, isto é, apoderar-se da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Isto é, aquela tentação do diabo, de Satã, que nós temos representada na Sagrada das Escrituras, está atualíssima, está nos nossos dias, porque, no fundo, a inteligência artificial é criar um pós-humanismo do homem dominado pelas máquinas e que possa conhecer o bem e o mal e decidir tudo, porque, criando pela inteligência artificial, eles prometem um paraíso na Terra, isto é, não haverá pobreza, não é necessária a democracia, todos serão iguais, e criar-se até duas espécies de pós-humanos, de transhumanos, aqueles que são importantes e que têm a inteligência artificial e os outros que são inúteis, que são descartáveis. Não é? E uma conferência que eu ouvi nesse fórum, que eu já referi na última vez, isso está em andamento. E aliás, eu recebi nestes dias uma notícia que me foi comunicada com um autor, um pediatra, que se chama Daniel Becker, que nos alerta para brinquedos perigosos que já estão em produção. Segundo ele,
uma startup do Vale do Sílico, na Califórnia, vai disponibilizar este ano bichinhos de pelúcia e outros brinquedos com inteligência artificial generativa. O mercado de brinquedos com inteligência artificial deve explodir nos próximos anos, com estimativas, de que valerá 35 bilhões de dólares até 2030. Vejam lá, 2030 é a data da agenda da ONU para 2030, não é? Que nós já comentei alguma vez. O bichinho Grok é um desses brinquedos, será um verdadeiro amigo da criança. A criança poderá conversar, perguntar, contar segredos, enfim, desenvolver relações afetuosas, íntimas com esse bichinho, como um animal vivo que falasse. Por trás do bichinho há uma grande empresa que visa o lucro mais do que a proteção das crianças. É uma mente imatura, ingênua e sem discernimento será a vítima fácil. Por isso, é bom que as famílias tomem precauções. O melhor será mesmo prudente não comprar estes bichinhos, por mais atraentes que sejam. Portanto, nós temos já aquilo que nós ouvíamos em Davos em janeiro passado, sobre a inteligência artificial e a urgência de a pôr em ação, já está a ser concretizada com estes bichinhos para serem brinquedos de crianças. Lá em Davos, um dos principais de Davos é realmente Soros. E recentemente foi publicado um livro por um autor chamado Carlos Astiz e que se chama O Projeto Soros e a Aliança entre a Esquerda e o Grande Capital. Porque os indivíduos solitários são os mais influenciáveis, vulneráveis e controláveis. E aqui expõe, nesta informação que eu recebi, o projeto de Soros, que disponibiliza e que influencia grandes organizações que visam, por exemplo, explica este autor, como os grupos de pressão liderados por Soros impõem a forma de pensamento único, obrigatório, anunciam o apocalipse climático, que já acabei de referir, apoiam uma imigração descontrolada, a descriminalização de drogas, a eutanásia, o aborto, a saúde reprodutiva, a agenda LGBT, grupos feministas anti-homem, enquanto promovem a fragmentação social, incentivam ao confronto e ao ódio e promovem a pornografia, um vício que enriquece as multinacionais e destrói a sexualidade. Este bilionário húngaro, Jorge Soros, tem por objetivo transformar as sociedades em instrumentos fracos, minar as democracias e as nações fortes para as submeter ao seu controle sem resistência, já desestruturadas e fracas. Visam influenciar a classe política, transformar a opinião pública, monopolizando os média, desacralizando as sociedades e fragmentando todos os vínculos afetivos entre as famílias e dentro das famílias. É uma das estratégias implementadas porque os indivíduos solitários são os mais influenciáveis, vulneráveis e controláveis. Vamos a ver, temos aqui um projeto do transhumanismo, da inteligência artificial, das alterações climáticas, das pandemias, da redução da população mundial, porque põe em causa a sustentabilidade daqueles que têm o poder. Isto é um projeto claramente diabólico. Nós estamos realmente num contexto do Gênesis, das tentações de Adão e de Eva, isto é, aquela história tão simples, mas tão bela e tão profunda da tentação, do pecado original, como depois na dogmática da Igreja se foi conceptualizando, mas o conceito de pecado original não origina, não cria a realidade, interpreta a realidade, ou seja, qual é o pecado original, ou seja, que origina todos os pecados? É aquele mesmo que foi o pecado de Adão e de Eva, ou de Eva e de Adão, ou seja, a tentação de se apoderar da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. E então, este é o problema que nós estamos hoje a viver. Até agora foi a tentação da árvore do conhecimento do bem e do mal reivindicar o ser humano, o homem,
como instância última do que é bem e do que é mal, não é? Mas agora, nestes tempos mais recentes, com a tecnologia, com a ciência, com instrumentos que a ciência nos dá, e os instrumentos são de certa maneira neutros. O instrumento pode ser utilizado para o bem, como ser utilizado para o mal. Francisco diz na Evangelii Gaudium que há uma economia que mata. Tem uma certa razão. Isto é, há uma economia que é utilizada para o mal, mas há uma economia que é utilizada pelo bem, e isto é o sinal de que ele realmente está na origem da chamada economia de Francisco. Portanto, a economia é um instrumento, o mesmo nós poderíamos dizer da inteligência artificial, é um instrumento que pode ser utilizado para o bem e que pode ser utilizado para o mal. O que acontece nestes grandes senhores do mundo é que eles de facto colocam-se no lado da serpente. De facto, uma coisa espantosa foi que no encontro em Davos do Fórum Económico Mundial, numa das sessões, talvez ia inaugurá-la, agora também não tenho a certeza, mas eu vi o vídeo que a transmitia, houve um rito da Pachamama, uma feiticeira, uma bruxa ou uma sacerdotisa do culto da Pachamama, com as vestes que nós vimos, por exemplo, veja lá, o espantoso, nos Jardins do Vaticano, no tempo do Sino da Amazónia, e vimos a procissão entronizante da Pachamama na Basílica de São Pedro, e depois ela colocada, o ídolo da Pachamama colocado na Igreja Santa Maria em Transpontina, e vimos também a coragem daquele jovem austríaco que foi lá e editou os ídolos ao rio Tibre. Portanto, esse culto da Pachamama, que é o culto da deusa Terra, esse rito foi realizado por uma bruxa, ou por uma feiticeira, por uma sacerdotisa, como quer que se chame, no encontro dos grandes em Davos. Numa mesa onde é que eles estavam, no palco, entrou a feiticeira, a bruxa, ou a sacerdotisa, não sei, e fez um rito da Pachamama e depois insuflou sobre eles o sopro do espírito da Pachamama. Portanto, o Deus que estes senhores adoram não é Jesus Cristo, não é o Senhor, é o diabo. Como os pais da igreja diziam, os ídolos são obras do demónio. Portanto, eles prestam culto ao demónio. Quer dizer, eles no fundo fazem o que a serpente no Gênesis o disse, ou então nas tentações de Jesus no deserto. Porque eles querem o poder de todo o poder do mundo e parece que o têm. Eles têm a riqueza toda nas mãos, não é? Têm a comunicação social toda nas mãos, têm tudo. E, portanto, têm todo o poder do mundo. Quer dizer, que eles, e o sinal de que eles adoram Satanás. É o culto do demónio, como o rito da Pachamama lá claramente o demonstra. E o que é que nós vemos no Evangelho? As tentações de Jesus no deserto. Uma das tentações foi esta. O diabo levou Jesus a um lugar muito alto, mostrou-lhes todos os domínios da terra e depois disse-lhes: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E qual foi a resposta de Jesus? Retira-te, Satanás, só a Deus adorarás, só ele prestarás culto. É isso que nós devemos fazer hoje, com a mesma coragem. Aliás, esta tentação está presente também em São Pedro. Recorda-se com certeza aquela cena do Evangelho em que, depois de São Pedro ter proclamado: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e depois de Jesus lhe dizer que o caminho messiânico do Filho de Deus é passar pela cruz, ele repreendeu-o severamente. Não pode ser, Senhor, isso. E Jesus o que é que respondeu? Retira-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos são dos homens e não de Deus. Eu julgo que nós devemos fazer a mesma coisa hoje. Retira-te de mim, Satanás. Não prestemos culto, não obedeçamos a estes senhores do mundo. Não obedeçamos a estes senhores do mundo. Vamos resistir à nossa maneira. Porque eles... E por isso nós estamos a viver tempos difíceis, de grande provação. Talvez seja o tempo em que nós está a realizar-se as profecias do livro do Apocalipse, a grande tribulação, pelo qual os crentes, a igreja está a passar, e o mundo inteiro está a passar. Estamos no limite quase, em que se pode até resistir, e por isso nós somos convidados a ter aquela coragem, aquela parecia, estar com o Senhor. Agora vamos começar a Quaresma, é o tempo da provação, é o tempo da prova, é o tempo do combate,
e façamos nossas as palavras de Jesus: retira-te de mim, Satanás, só a Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. E estes senhores prestam culto a este ídolo da paz chamada. Portanto, eles já não têm a vergonha de ocultar o que pretendem. Mas também nós não devemos ter vergonha de professar a nossa fé e dizermos: não, basta. Fazermos a nossa resistência. Só o Senhor adorarás, só Ele prestarás culto. E também rezarmos e pedirmos ao Senhor a sabedoria, aquela sabedoria que Salomão pediu. Pediu ao Senhor um coração inteligente para que possa distinguir o bem do mal. E continuarmos a rezar, porque o distintivo do cristão, eu disse o outro dia que era a fidelidade. Mas se quisermos falar do amor como distintivo do cristão, é o amor ao inimigo. Não deixemos de desejar aos outros, aos nossos inimigos, e estes senhores são verdadeiramente nossos inimigos porque não querem o nosso bem. Dizem que querem que nós irradiemos a pobreza, que sejamos todos iguais. Mas Jesus disse uma vez: pobres sempre os tereis no mundo. Por isso, a erradicação da pobreza só se faz se nós adorarmos em primeiro lugar a Deus e a sua vontade. Só o Senhor adorarás, e tudo o resto virá para o acréscimo, inclusive que os pobres sejam menos pobres e que os ricos sejam capazes de partilhar. Precisamos então ao Senhor, eu como eu disse, nesta quaresma, pedir o dom da sabedoria e rezar pelos nossos inimigos. Por isso, mantenhamos a nossa esperança, porque o Senhor do mundo não são estes. O Senhor do mundo é o nosso Deus. Só Ele adorarás, só Ele prestarás culto. Obrigado pela sua atenção. Até à próxima conversa dominical, se Deus quiser.